Boa noite, meus irmãos. Vamos nos colocar de pé. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e agradecer ao Senhor por esse dia. Senhor Deus, amado Pai, nós te agradecemos, meu Deus, porque o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos aqui nesta noite com saúde, com vida, de termos passado, meu Deus, o dia bem. E o nosso coração, meu Deus, nessa noite, o nosso sentimento é de gratidão. Por isso nós te louvamos, meu Deus, e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Que este culto, meu Deus, traga mudança de vida, traga cura, meu Deus. Se entrou alguém aqui doente da alma, doente do corpo, nós declaramos, meu Pai, em nome de Jesus, a tua cura, a tua bênção sobre cada vida nesta noite. Que sejamos curados, meu Deus, através do louvor, através da tua palavra. É o que nosso coração, meu Deus, deseja, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor? Amém. Glória a Deus. Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Nós vamos agora fazer a leitura da Palavra de Deus, que se encontra na carta de Paulo, a segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, os versos de 1 ao 9. 2 Timóteo, capítulo 3, os versos de 1 ao 9. Nesse trecho nós vamos ouvir o apóstolo Paulo falando que vivemos dias difíceis, dias maus, e ele então apresenta as características das pessoas vivendo neste tempo. Então vamos ouvir o que a palavra de Deus nos fala sobre os dias maus, os últimos dias, e as características humanas nesse tempo. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas,
avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também destes. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de variadas paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com Adaquiles. Então, que a palavra de Deus nos fale ao coração, nos oriente e nos conduza a um bom caminho, ao bom caráter de Cristo e a glória de Deus. Vamos continuar louvando, vamos continuar bendizendo o nosso Deus, porque aqui estamos para adorar. Você que ainda não cumprimentou o irmão que está do seu lado, deseja a ele uma boa noite. Cumprimente ele. Bye.
forma do que o Senhor, amém? Com palmas. Eu
Aleluia, Jesus, nós declaramos nessa noite, meu Pai, que o Senhor é grande, que não há outro, meu Deus, além de Ti, que não há outro, meu Deus, que receba toda a honra e toda a glória além do Senhor. Entregamos, meu Deus, a Ti as nossas vidas nessa noite, que a Tua palavra, meu Deus, venha de encontro a cada coração aqui, em nome de Jesus, amém. Eu convido as crianças para que possam vir e orarmos para irem ao culto infantil. Vamos orar então, irmãos. Pai amado, abençoa as nossas crianças, abençoa, Pai, suas vidas, que o Espírito Santo conduza cada uma delas no conhecimento do Senhor e na graça salvadora de Jesus Cristo. Abençoa seus pais, abençoa a igreja, abençoa o culto infantil que elas vão de celebrar o Senhor agora. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Irmãos, como nós falamos no momento da leitura bíblica, nós vivemos dias difíceis e a palavra de Deus diz que esses dias difíceis são dias maus. Então vivemos dias maus. E por quê? Porque as pessoas estão vivendo uma vida centrada no próprio homem, uma vida antropocêntrica, em vez de viverem uma vida voltada para Deus, uma vida cristocêntrica, onde o referencial da vida é o próprio Deus. Os dias se tornam maus porque a referência de vida para a maioria da humanidade é o próprio homem. E quando o homem deixa então Deus de lado, ele entra numa rota de autodestruição moral, ele entra numa caminhada de morte espiritual, onde os princípios e valores são totalmente o contrário dos princípios e os valores celestiais. E para poder entendermos isso, nós precisamos viver uma vida fundamentada na fé. Porque nem tudo o que nós conhecemos é tudo o que é. A vida é muito maior do que a possamos enxergar. Então, viver diante da realidade que temos, ela é muito maior do que nós mesmos. Nós conhecemos pouco ou quase nada da nossa realidade. Ela é muito maior. Além de nós, existe um mundo espiritual que transcende para a eternidade. Quem é que sabe do dia de amanhã? Você pode até ter uma previsão
das coisas que podem acontecer, mas você não tem a precisão de que elas acontecerão como você imagina. A vida é muito mais ampla do que você possa imaginar. A vida é muito maior do que o mundo em que vivemos. E nós não conseguimos ver, meus irmãos, com os nossos próprios olhos, a realidade que está além deles. E diante disso, o homem erra quando ele abandona o seu Criador, quando ele se distancia dos princípios e dos valores celestiais que Deus tem estabelecido para a humanidade em comunhão com Ele. O que distingue, irmãos, uma pessoa que ela agrada a Deus, que ela é de Deus, de uma pessoa que não agrada a Deus e que não tem o temor de Deus? O que a distingue nos dias maus? A distinção está na forma de viver, está no caráter das pessoas. Haja visto que, mesmo estas pessoas vivendo uma vida na contramão da vontade de Deus, centradas em si mesmas, elas têm uma aparência de religiosidade correta, ou seja, uma aparência de piedade. Mas esta vida de aparência, ela é desmentida pela forma com que as pessoas são e agem diante da verdade. Não é o desconhecimento da verdade que as torna degeneradas, porque estas pessoas, em sua degeneração moral e espiritual, elas conhecem a verdade, mas eles a negam com a sua forma de viver dissoluta, devassa, imoral, violenta e sem respeito pelo Criador que é Deus. De maneira que a gente está vivendo um tempo que a Bíblia chama de últimos dias, dias maus, em que o mundo tem procurado se aproximar da forma aparente, de uma forma aparente de cristianismo, mas permanecendo na incredulidade e na maldade humana do seu coração. Enquanto muitos que se dizem cristãos e filhos de Deus procuram também se assimilar ao mundo, mas mantendo o status de cristãos. De maneira que o que pode distinguir um do outro? É exatamente o fruto que cada um está produzindo na sua vida. E por que a palavra de Deus nos adverte sobre essas questões? É para que tenhamos cuidado de sermos aquilo que verdadeiramente somos ou devemos ser em Cristo, e não nos enganar com este mundo e com a aparência de bondade, de justiça e de felicidade dele, mas vivemos os princípios, os valores celestiais, os valores do céu, os valores de Deus, para a nossa vida como verdadeiros filhos de Deus. Quem é de Deus faz as mesmas coisas que Deus se agrada e que Deus aprova, e que honra e que glorifica a Deus. Agora, quem não é de Deus vai fazer aquilo que o seu coração deseja e aquilo que o identifica com o mundo. Irmãos, a situação é tão complexa que, estando expostos a um mundo moralmente e espiritualmente hostil, somos tentados
a falar a mesma língua do mundo. E aí eu me recordei de um poema que ele traduz muito bem isso. É a língua do nhenhenhen. Não sei se você já ouviu falar nessa língua do nhenhenhen. Na verdade, é um tipo de murmuração. Eu vou ler para vocês esse texto, esse poema, para que vocês possam entender como, sorrateiramente, as pessoas são tentadas a falar a mesma linguagem do outro, ou a linguagem, no nosso caso, do mundo que não deveríamos falar. Ou praticar as obras mundanas que nós não deveríamos praticar e achar que tudo está bem. Havia uma velhinha que andava aborrecida, pois dava a sua vida para falar com alguém, e estava sempre em casa a boa velhinha resmungando sozinha, nhenhenhen, nhenhenhen, nhenhenhen. O gato que dormia no canto da cozinha, escutando a velhinha, principiou também a miar nessa língua. E se ela resmungava, o gatinho acompanhava. Nhenhenhen, nhenhenhen, nhenhenhen. Depois veio o cachorro da casa do vizinho, da vizinha, pato, cabra e galinha, de cá, de lá, de além. E todos aprenderam a falar noite e dia naquela melodia, nhenhenhen, nhenhenhen, nhenhenhen. De modo que a velhinha, que muito padecia por não ter companhia, nem falar com ninguém, ficou toda contente, pois mal a boca abria, tudo lhe respondia, nhenhenhen, nhenhenhen, nhenhenhen. Perceberam como as coisas fixam na mente e na alma das pessoas? Que tipo de vida devemos viver que influencia os outros a viver como verdadeiros filhos de Deus? Estamos nós com a verdade do Evangelho, a comunhão verdadeira com Cristo, o reino de Deus, que é o seu governo e a sua comunhão eterna conosco, e a certeza nos céus dominando as nossas vidas, para que as pessoas vejam em nós o bom cheiro de Cristo e possam também pensar e agir não instintivamente ou simplesmente imitando-nos, mas com plena consciência de fé e comunhão pessoal com Deus, como nós estamos vivendo em Cristo. Precisamos pensar nisso. Porque ou nós assumimos os valores do reino de Deus na nossa vida e vivemos de acordo com a palavra de Deus e honramos a Deus com as nossas vidas, ou nós seremos influenciados pelo mundo, cujas vozes são mais e muito mais altas e o tempo todo diante de nós. Mas o que diz a palavra de Deus em Filipenses capítulo 2, versículo 14 até o 16? Que nós estamos vivendo no meio de uma geração pervertida, estamos vivendo no meio de uma geração má, e somos como luzeiros no meio da escuridão. Somos pontos de luz, ou seja, somos o reflexo da nossa fé, da nossa comunhão com Deus, da pessoa de Cristo que vive em nós, para que as pessoas possam ver o Cristo que vive na nossa vida. Às vezes nós incorremos no erro em querer mostrar o quanto somos bons crentes, ou o quanto somos bons filhos de Deus, quando na verdade o foco deve ser o quanto
a pessoa de Cristo brilha por meio da nossa vida. Porque o nosso testemunho é de Cristo, não é de nós mesmos. A dignidade, a honra que possamos viver ou demonstrar deve ser Cristo Jesus em nós, esperança da gloriosa vida eterna. Então, o que nos distingue nos dias maus sobre ser filhos de Deus ou do mundo é o nosso caráter, é a nossa personalidade assumida que vivemos. Então, o homem, irmãos, sem Deus, ele se degenera e transforma a vida em desordem ou em caos e esfacelamento moral. O que diz então a palavra de Deus a respeito das pessoas que estão vivendo nesse tempo sem Deus e para si mesmas? Diz assim: estes homens são homens egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis ou duros de coração, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de santidade ou piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. E aí, o apóstolo Paulo faz uma comparação entre estas pessoas e aqueles magos que Herodes contratou para fazer as mesmas coisas que Moisés estava fazendo de miraculoso. Então, Moisés lançou o cajado e virou cobra. Eles também lançaram o cajado deles e também viraram serpentes. Eles também transformaram água em sangue. Que diferença havia entre eles e Moisés? Naturalmente que era um resultado de tudo aquilo que Moisés estava fazendo. A serpente do cajado de Moisés devorou a serpente do cajado deles. Eles puderam transformar água em sangue, mas eles não puderam desfazer as águas do rio Nilo, que se transformaram em sangue, em águas potáveis novamente. Na verdade, o que às vezes fizeram, o que puderam fazer, não puderam desfazer o que Moisés fizeram. E houve um momento que eles não podiam fazer o que Moisés fez. Porque, na verdade, o que Moisés fez? A não ser dizer aquilo que Deus faria, e Deus o fez por instrumentalidade. Mas que diferença existe? Apesar de toda essa degradação moral, depois de toda essa degradação moral, as pessoas ainda se acham bondosas para merecer na eternidade um bom lugar no céu. Às vezes a gente ouve e vê coisas absurdas, pelas redes sociais, É o criminoso que se faz de bom, e para ele é bom mesmo naquilo que ele está fazendo, e não considerando os princípios e os valores de Deus para a vida dele, E já ouvi certa vez até que ladrões se reuniam antes de um assalto para fazer a oração do Pai Nosso.
Onde está a diferença? Onde está a distinção? Você pode não mudar esse quadro nos últimos dias. Você pode não mudar os dias maus, mesmo pelo que eles são inevitáveis. Mas você pode ser diferente nos dias maus. Você pode não ser o mal nos dias maus. Você pode não ser o problema dos problemas do dia mau, dos dias maus. Porque você crê em Deus, seu Criador. Você confessa a Cristo como seu Salvador e Senhor. Você crê que a palavra de Deus é a verdade. Ela é inerrante por ser a verdade. Ela é eterna. Ela é imutável. E por isso você aplica na sua vida uma vida de obedecê-la, por amar a Deus e dedicar a sua vida a Ele, independente das pessoas no mundo vivendo os dias maus na maldade dos dias maus. Na verdade, os dias são maus porque as pessoas se tornaram más em sua índole. As pessoas se tornaram más no desvio da conduta moral de suas personalidades, porque foram criadas para refletir a imagem e a glória de Deus, a imagem e a semelhança de Deus, mas estão aprisionadas pelo pecado, estão aprisionadas pelo príncipe deste mundo, que é Satanás, que controla a rebeldia contra Deus na vida das pessoas. Então nós precisamos olhar para Jesus, olhar para Deus e sermos firmes naquilo que somos em Cristo, para não nos conformarmos com o mundo, não agirmos semelhantemente ao caráter das pessoas que abandonaram a Deus e que querem viver segundo os seus próprios caminhos, segundo o desejo dos seus corações, segundo a razão própria dos seus pensamentos. Porque a vida tem uma origem e essa origem é Deus. A vida tem uma finalidade e esta é a comunhão com Deus. A vida, ela tem também propósito, que é glorificar a Deus com a nossa vida e é ser feliz com Deus. E a nossa felicidade se chama ser participante da glória de Deus por meio de Cristo. Essa é a nossa felicidade. Já pararam para pensar que todo sucesso humano, toda riqueza perde o seu brilho, perde o seu valor diante da morte? Você corre atrás do vento, você corre atrás do nada. Nasceu sem trazer um centavo para esta vida e vai levar nem um centavo quando morrer. Do mesmo jeito que você veio, você volta. Com exceção de que no caixão vai ficar o seu corpo vestido e uma urna mortuária, mas a sua alma voltou como veio a este mundo. Então, quais são os nossos valores? É isso que tem moldado também os nossos interesses nessa vida. Então, o homem sem Deus, ele está transformando a vida num caos. Eu não sei se vocês acompanham, né, a evolução, né, das coisas neste mundo,
E às vezes nem é bom, porque se você se envolver muito, você vai sofrer mais, né? Como a corrupção e a violência têm tomado conta do nosso mundo. Não é só Brasil, é o mundo. E não é apenas um setor, são todos os setores da vida. Todos os setores da vida, inclusive esse meio chamado evangélico. Porque Satanás tem pessoas infiltradas em todos os lugares. E este mundo, ele está no maligno, diz a palavra de Deus. Mas não é para você viver desconfiado das pessoas que estão à sua volta, é para você viver para Cristo. Porque você é uma luz, ou um luzeiro no meio das trevas, para que as pessoas vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai Celestial. Porque está vendo em você o brilho da glória de Cristo. Que vive não é você, mas Cristo é quem está vivendo em você. Você é de Cristo. Então, quando nós observamos essas características de uma pessoa sem Deus, cuja moral está lá embaixo, porque os princípios e valores não são os de Deus, não são os celestiais, nós precisamos cuidar da nossa maneira como vivemos. Porque são os frutos que produzimos na nossa vida que demonstram quem somos. Você sabe distinguir uma laranja de um limão? Ou uma laranjeira de um limoeiro? Se você não sabe apenas por olhar a planta, você vai saber ao observar os frutos de cada uma. É muito fácil distinguir um abacateiro de uma mangueira. São frutas totalmente diferentes. Mas distinguir entre um limoeiro e uma laranjeira, você precisa ver os frutos. Ou então conhecer a árvore. Mas você vai conhecer a árvore pelos frutos que ela produz. Então nós precisamos nos distinguir deste mundo como filhos de Deus inculpáveis. Como nos fala Paulo aos Filipenses, capítulo 2, verso 14, como eu já mencionei esse texto. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas. Fazer o que sem murmuração e sem contendas? Obedecendo a palavra de Deus. Não faça nada por imposição ou por necessidade. Faça com alegria, faça com amor. Faça porque você conhece o seu Deus e deseja honrá-lo. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, ou seja, preservando a palavra de Deus, a palavra de Cristo, para que no dia de Cristo, ou seja, no dia do seu encontro com Ele, seja pela sua morte, ou seja, pelo dia do juízo final, o apóstolo Paulo diz, para que eu me glorie de não ter corrido em vão, e nem me esforcei inutilmente, ou seja, para que neste dia eu me encontre com você no mesmo nível de amor, de alegria, de fidelidade a Cristo, de glória. Paulo diz assim: eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e desde agora a coroa da justiça lhe está reservada, não somente para mim, mas para todos aqueles que amarem a vinda do Senhor. Então Paulo fala de uma eternidade comum a todos nós.
Então, como consequência, meus irmãos, de uma vida sem Deus, os dias são maus. E a qualidade moral da vida humana é má também. Quero lembrar vocês de um personagem bíblico chamado Noé. Nos dias de Noé, a palavra de Deus diz que toda imaginação humana, todo pensamento humano era mal continuamente diante de Deus. A única pessoa que alcançou o testemunho de agradar a Deus foi Noé. E como Deus é bom e é justo, Ele preservou a vida de Noé, e através de Noé a família dele, a família nuclear dele, né? Porque a família de Noé, no sentido mais amplo, ninguém ouviu a pregação de Noé, ninguém acreditou nele. E aí às vezes a gente se pergunta, por que não ouviram a Noé? Por que não creram nele? Porque as obras destas pessoas também eram más continuamente perante o Senhor. E como pessoas más, eram pessoas reprovadas diante de Deus. Irmãos, a palavra de Deus, ela tem o poder de quebrantar o nosso coração. Mas o nosso coração, ele precisa ser quebrantável. O que acontece com o calor do sol quando incide sobre o barro? Ele endurece. O que acontece com o calor do sol quando ele incide sobre a cera? Ela derrete. Então tem muitas pessoas com um coração de barro, endurecidos, porque têm ouvido a verdade, têm até assimilado a importância da verdade, têm até aprovado esta verdade para os outros, mas não para si mesmas. Mas aqui no texto lido, estas pessoas que elas chegam ao conhecimento da verdade, elas zombam desta verdade da vida das pessoas que querem viver a verdade. Essas pessoas zombam da fé, porque seus corações são maus, são endurecidos. Não há lugar para Deus em seus corações. O que existe é o seu egoísmo humano, o seu centralismo em suas próprias pessoas. Querem ser iguais ou maior do que Deus. Querem ser donas do seu próprio destino. Como se ouve por aí, meu corpo, minha vida. Meu corpo, minha decisão. Quando na verdade nós precisamos reconhecer os valores celestiais de Deus em Cristo Jesus para a nossa vida, que é uma vida transformada, uma vida salva, uma vida que deve ser boa, perfeita e agradável diante de Deus, primeiramente, acima de tudo, porque assim também o será para nós. Agora, por que o mundo não entende isso? Porque o mundo não se submete a Deus, porque o mundo jaz do maligno. Jesus disse aos seus discípulos o seguinte: olha, se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria, mas porque vocês não são do mundo, o mundo não os ama, porque também não amou a mim. Se o mundo me rejeitou, quanto mais a vocês, que são meus. Não amem o mundo, nem o que no mundo há. E a palavra de Deus nos adverte: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se alguém se tornar amigo do mundo, está se tornando inimigo de Deus. Porque ou agradamos a Deus, ou vamos agradar o mundo. Esta é a encruzilhada da nossa vida neste mundo que vivemos. Agradar a Deus ou agradar o mundo. Ou seja, agradar a mim, o meu ego, ou agradar a Cristo, o Salvador e Senhor. Por isso que seguir a Cristo, ser um crente de verdade, implica, em primeira mão, a renúncia
da nossa vida. A morte do nosso eu. Está crucificado com Cristo. Como Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga. E esta é uma questão que se define com o próprio Cristo, não uma situação de aparência diante da igreja de Cristo desse mundo. Porque o que conta não é o mundo que vê a minha religião, não é o mundo que vê o meu comportamento, mas é Cristo que vê a minha fé, é Cristo que vê a minha nova vida transformada por Ele, porque foi Ele mesmo quem a transformou, foi Ele mesmo quem a libertou, foi Ele mesmo quem deu o direito de me tornar filho de Deus, ou a você filho ou filha de Deus. E a grande definição de tudo está no encontro com Deus para o juízo final. Todos haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo. E cada um dará contas de si mesmo a Deus. E Deus julgará as obras, a vida, tudo que diz respeito a cada um, para que cada um receba por meio do corpo o bem ou o mal que praticou. E Deus é conhecedor de todas as coisas. Não há nada oculto que não será revelado. Deus revelará tudo no dia do juízo. Agora, onde está a minha segurança? Onde está a sua segurança? É Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, que foi sacrificado para limpar os meus pecados e me livrar da condenação, libertando-me deste mundo e do poder de Satanás. Esta é a minha segurança. Esta é a sua segurança. Uma segurança que vem da fé. Uma segurança que é confirmada pela palavra de Deus, que não mente. Uma segurança que vem do próprio Deus, que testemunha conosco por meio do seu Espírito, que agora nós somos os seus filhos. E não é por merecimento algum nosso, mas é por causa dessa fé e da disposição em rejeitar dia a dia a vida deste mundo perdido, para viver a vida celestial do reino de Deus que já está dentro de nós pelo Senhor Jesus Cristo. Então vivemos dias maus, vivemos dias difíceis. O apóstolo Paulo diz que esses dias são os dias do fim. E de repente nós tomamos consciência e pé das situações de que estamos ficando velhos e vamos morrer daqui a pouco tempo, mesmo que o mundo continue a existir. Ontem parece que não passou tanto tempo assim. Ontem eu era um adolescente jovem. Imagine, hoje eu estou chegando aos 64 anos. Daqui a pouco aos 70. E a Bíblia diz que a duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, passam dos 70, vai viver com canseira e enfado até que termine os seus dias. Com algumas exceções, Deus tem dado graça e bondade para que vivam com qualidade de vida depois dos 70. Mas em geral é isso. Está chegando o momento próximo de eu me encontrar com Cristo. E vou dar conta da minha vida. E Ele vai me pedir contas de tudo que eu fiz. De tudo que eu não fiz, deveria ter feito. De tudo que eu falei e não deveria ter falado. Ou do que deveria falar e não falei. Dos meus sentimentos mais íntimos e secretos. Ele os exporá perante mim. Mas se eu não tiver nascido de novo, se eu não tiver
convertido a Cristo para a minha condenação. Mas ele há de me julgar e dizer: está absolvido, está salvo pela justiça do meu Cordeiro, pela justiça de Cristo, porque o sangue de meu Filho lavou, purificou de todo o pecado, libertou, transformou. E o próprio Jesus vai dizer: ele é de fato teu Filho. Ele me confessou diante dos homens. Ele testemunhou de mim no mundo perdido. Ele foi luz, um luzeiro no meio das trevas. Porque eu conheço ele. Eu conheço ela, eu conheço essa ovelha. Ela ouve a minha voz, ela me segue e ela honra o meu nome, ela honra o teu nome. Porque Jesus disse que aquele que eu confessar diante dos homens, ele o confessará diante do Pai. Aquele que eu negar diante dos homens, ele também o negará diante do Pai. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós só temos uma escolha: a de viver o reino de Deus ou de nos conformarmos com este mundo. Lembrem do poema da velhinha. Ou seja, você pode ser envolvido nessa conversa do mundo de que você pode ser feliz sem precisar de dar satisfação para Deus ou para as pessoas. Você pode definir os rumos da sua vida por você mesmo, por você mesmo. Cuidado com essa conversa, com essa persuasão mundana. Cuidado com essa conversa de que não tem nada a ver, porque tem tudo a ver com a sua fé, com o seu compromisso com o reino de Deus e a sua justiça, com o compromisso de glorificar a Deus com a sua vida. Como o apóstolo Paulo falando aos Coríntios, ele diz: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Porque desde o momento que você creu em Cristo e o confessou como seu Salvador e Senhor, você foi comprado por Ele pelo seu precioso sangue para pertencer a Ele. E que você não é mais de você mesmo, mas de Deus. E você não é dono nem de você nem de ninguém, porque você não tem o poder da vida e da morte. Você não tem o poder de conservar a si mesmo ou a ninguém do seu lado. Todos terão que se encontrar com Deus, o Criador único, e por Ele ser julgados. Mas se alguém está em Cristo, não há mais condenação desta pessoa. Jesus diz que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Mas se o indivíduo não crer, ele não verá a vida eterna. Sobre ele permanecerá o juízo condenatório de Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Deus nos manda a viver o seu reino e a sua justiça como prioridade da nossa vida. Deus nos manda a viver uma vida inculpável, nos manda a viver uma vida irrepreensível, sincera, inculpável, no meio dessa geração pervertida dos dias maus. Eu pergunto: como estamos vivendo para Cristo? Como estamos vivendo o reino de Deus? Como estamos testemunhando dele? As pessoas estão vendo em nós o brilho da glória de Cristo, ou as pessoas estão vendo em nós meramente religiosos ou fariseus religiosos? Ou seja, pessoas que pregam uma coisa, ou que pregam a verdade, mas vivem a mentira, que pregam o certo, mas faz o errado. O que as pessoas estão vendo em nós? Qual é o seu testemunho de Cristo? E para isso, nós somos convidados a olhar para Jesus, autor e realizador da nossa fé. Nós somos chamados por Ele a aprender dele, que é manso e humilde de coração. Nós somos chamados a andar como Jesus andou.
e a sermos sinceros, fiéis e irrepreensíveis. Aqui fala até o dia de Cristo, porque depois do dia de Cristo nós não vamos ter mais nenhuma tentação ou dificuldade para viver a semelhança plena de Cristo, conforme o seu caráter glorioso. Pensem nisso, meus irmãos, minhas irmãs, e se distingam neste mundo, vivendo para Jesus, vivendo conforme o Evangelho de Cristo, o poder de Deus da salvação nossa. Não nos conformando com este mundo, mas transformando-nos dia a dia para vivermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e sermos parecidos com Jesus, sermos semelhantes a Ele. Amém? Então Deus assim nos abençoe e nos guarde. E nós vamos então orar, encerrando essa nossa reflexão, e curvemos as nossas cabeças. Pai eterno, obrigado por falar conosco, por nos advertir a respeito dos dias maus, desses dias difíceis do fim, e por estar conosco como nosso Deus Salvador, nosso guia e consolador das nossas almas, que nos fortalece e que nos ajuda a viver segundo a Tua vontade. Dá-nos sempre o conhecimento da Tua palavra, dá-nos a capacidade que vem do Espírito Santo para vivê-la, e faça com que sejamos sinceros, irrepreensíveis, inculpáveis no meio dessa geração pervertida, deste mundo mau. E que Cristo seja visto em nós, o bom cheiro de Cristo para com todos. Guarda-nos, a Tua igreja, não só aqui presente, mas em toda parte deste planeta. Guarda a Tua igreja no Teu nome, guarda no amor, na fé e na fidelidade a Jesus Cristo. Guarda na comunhão íntima do Senhor, para a Tua glória e para a nossa perseverança em Cristo e a nossa preservação da vida eterna. É no nome de Jesus que eu oro. Amém.